Olá, irei apresentar sobre a avaliação de extratos naturais na estabilidade termooxidativa do biodiesel. Eu sou a Nayara, faço parte do projeto PIBIT CNPq UniOeste e meu orientador é o Edson Antônio da Silva. Já os meus orientadores são a Daniela Maris, o Reinaldo Aparecido e a Laís Pego. Faço parte do Centro de Engenharias e Ciências Exatas da UniOeste do campus de Toledo. Introduzindo um pouco o assunto, a maior parte de toda a energia utilizada do mundo vem de combustíveis fósseis. No entanto, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o uso desses combustíveis fósseis é a principal causa do aumento da concentração dos gases de efeito estufa. Portanto, a busca por fontes alternativas de energia que sejam renováveis e limpas, como os biocombustíveis, são de suma importância. E é nessa procura de um meio alternativo que surge o biodiesel, que é resultado da biomassa renovável e pode substituir parcial ou integralmente os compostos de origem fósseis. Todavia, há ácidos graxos insaturados nas matérias-primas utilizadas para a produção do biodiesel, que facilitam os processos de oxidação, tornando-o mais sensível à degradação por oxidação. Com o propósito de aumentar a estabilidade do biodiesel, são utilizados antioxidantes sintéticos ou naturais capazes de impedir ou atrasar a formação de compostos que prejudicam as propriedades do biocombustível. Esses compostos podem ser extraídos por diferentes técnicas, como a extração utilizando os fluidos supercríticos como o dióxido de carbono. Tendo em vista a ampla distribuição e a falta de trabalhos que relatam atividades de estrados naturais, torna-se evidente a necessidade de avaliá-los, assim diminuindo o custo da produção e aumentando a qualidade do produto. Portanto, os objetivos desse projeto foi avaliar a estabilidade termooxidativa do biodiesel utilizando extratos naturais obtidos das folhas da guaxupita, que é a Isenbeck grandiflora, obtidos pelo método de extração supercrítica, além de avaliar o efeito da temperatura na extração com dióxido de carbono supercrítico no rendimento da extração. Partindo para os materiais e métodos utilizados, para a obtenção dos extratos, as amostras das folhas da guaxupita foram coletadas no município de Formosa do Oeste, aqui no Paraná. Essas folhas foram desidratadas em estufa com circulação de ar forçado a 40 graus Celsius. Depois foram trituradas em um liquidificador comercial até a formação em pó fino e armazenadas em sacos plásticos mantidos refrigerados a menos 5 graus Celsius. O material triturado foi classificado por peneiramento. O material retido entre as peneiras de 24 e 60 mechas foram utilizados nas extrações. Os experimentos para obtenção dos extratos da folha da guaxupita foram realizados no extrator supercrítico empregando dióxido de carbono como solvente. Foram realizadas duas extrações com pressão fixa de 200 bar e nas temperaturas de 40 e 60 graus, com a vazão volumétrica média de 0,00293 metros cúbicos por minuto. Após um intervalo pré-determinado de tempo, foram coletados os extratos e determinada sua massa em uma balança analítica para obtenção da curva cinética de extração. Já o biodiesel foi sintetizado empregando álcool metílico, óleo de soja comercial e hidróxido de potássio como catalisador, onde a mistura foi feita na temperatura de 80 graus Celsius, em um ambiente fechado com agitação magnética constante, permitindo a conversão dos triglicerídeos em ésteres metílicos. Já o teste de oxidação acelerada foi realizado no analisador termogravimétrico, o TGA, empregando ar sintético em uma vazão de 30 ml por minuto, como gás de arraste. E também a uma taxa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto. Foram realizados ensaios com biodiesel puro e aditivado com 500 e 1000 ppm dos extratos obtidos nas diferentes condições de extração e com antioxidante sintético BHT, que é o butil hidroxitolueno. E a partir da curva termogravimétrica foi determinada a temperatura inicial de oxidação. Bom, voltando a falar um pouco sobre o biodiesel sintetizado, após o tempo que ocorreu da reação, o conteúdo do balão foi transferido para um funil de decantação de 500 ml, para a separação das fases, que ocorreu de forma espontânea durante um período de 24 horas. Então, depois de um período de 24 horas, temos a figura 1, onde a fase superior consiste no biodiesel e a parte inferior continha glicerol e outras impurezas. Já após a separação dessas duas fases, a parte do biodiesel foi lavada com água a 65 graus Celsius para a remoção das impurezas e resíduos da reação. E após toda essa lavagem, a mistura foi novamente separada por um decantador e a fase orgânica resultante foi seca e armazenada em um frasco de vidro âmbar. Então, a figura 2 mostra após a primeira lavagem, onde ainda há bastante impurezas, e a figura 3 após a última lavagem, onde já pode-se ver a diferença da água mais translúcida.
Partindo agora para os resultados, a extração supercrítica foi realizada utilizando dióxido de carbono como solvente. Os experimentos foram conduzidos a 200 bar na temperatura de 40 e 60 graus Celsius, com tempo de extração indo de 120 a 160 minutos, que é até estabilizar o rendimento. Bom, ambos os resultados mostram que o rendimento da extração teve forte influência da temperatura, pois essa variável interfere na solubilidade do extrato, na difusividade e na densidade do solvente. As curvas cinéticas obtidas têm características típicas, pois inicialmente a taxa de extração é maior. Então, o processo é controlado pela transferência de massa no filme externo com um material de mais fácil acesso. Já com o passar do tempo, a taxa é reduzida, pois nesse período ocorre a extração do material de mais difícil acesso, e a transferência de massa é controlada pela difusão do extrato no interior da matriz sólida. Já nos ensaios de oxidação acelerada, foram preparadas amostras de 3 gramas de biodiesel com 500 e 1000 ppm dos extratos e com antioxidante PHT, além do biodiesel puro, totalizando 7 amostras. Essas amostras foram então submetidas à análise termogravimétrica com o intuito de se determinar a temperatura do início de degradação. Para ilustrar o procedimento utilizado para determinar a temperatura de oxidação a partir da curva termogravimétrica, é apresentado o resultado da oxidação do biodiesel aditivado com 500 ppm do extrato da folha da guaxupita. Inicialmente, é traçado duas retas, uma parte da massa inicial e a outra a partir da tangente da curva. O ponto de encontro dessas retas, espelhado no eixo das abscissas, mostra a temperatura de oxidação, que nesse caso é de 210 graus Celsius. Já a curva de termogravimétrica derivada, a DTG, que está em azul, destaca a etapa de decomposição e permite identificar a temperatura nas quais ocorre a maior taxa de degradação. Os resultados obtidos no TGA do biodiesel sem aditivo foi de 206 graus Celsius. Já a temperatura da mistura de extrato de 40 graus Celsius a 500 ppm foi de 210 graus Celsius e a 1000 ppm 208 graus Celsius. Já a temperatura de oxidação da mistura do extrato de 60 graus Celsius, tanto em 500 ppm quanto em 1000 ppm, foi de 207 graus Celsius. Já a temperatura de oxidação da mistura do BHT, que é o antioxidante sintético, a 500 e a 1000 ppm foi de 208 graus Celsius. Comparando esses resultados com resultados de Dias-Balot, que determinou que a temperatura de oxidação para o biodiesel feito a partir do óleo de fritura era de 198,4 graus Celsius, observa-se que tanto o extrato da guaxupita quanto o de BHT contribuíram para o aumento da estabilidade termo-oxidativa do biodiesel, em comparação ao biodiesel sem aditivos, sugerindo que ambos os aditivos, tanto o extrato quanto o BHT, são eficazes para melhorar a resistência do biodiesel à degradação por oxidação. Pode-se concluir, então, que os extratos naturais, como os obtidos da folha da Eisenbeck grandiflora, demonstraram ser excelentes antioxidantes para melhorar a estabilidade termo-oxidativa do biodiesel, retardando o processo de oxidação. Análises termogravimétricas indicaram que esses extratos aumentaram a temperatura de oxidação, comparando-se favoravelmente aos antioxidantes sintéticos, como o BHT, tornando o extrato natural uma alternativa sustentável e eficaz para substituir ou completar um antioxidante sintético no biodiesel. Por fim, gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica e também à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Toledo.